objetivo desse vídeo é construir e simular o nosso segundo protótipo, nosso segundo projeto, sendo este um alarme noturno. Os dados de alarme que a gente vai receber, tanto alarmes sonoros quanto também sinais luminosos. Então, seguindo o nosso passo a passo, primeira coisa que podemos fazer dentro da plataforma Tinkercad é criar circuitos. Então, a gente vai ser direcionado para nossa tela de prototipação. E agora os nossos componentes principais desse projeto será o nosso fotoresistor, ou LDR, e também uma buzina, ou buzzer. Então esses dois vão ser nossos componentes principais. Perfeito. Todavia, a gente vai usar os componentes que a gente vai usar basicamente em todos os outros projetos, que é o nosso Arduino e a placa de ensaio, certo? Então, seguindo, como já mencionei no último vídeo, começando primeiro alimentando a nossa placa de ensaio com 5 volts na horizontal e aterrando com o nosso GND aqui no negativo. É sempre recomendável trocar as cores para mostrar justamente que cada um tem uma função. Como eu falei, nós vamos ter, a partir desse sensor, sinais luminosos e sinais sonoros. Perfeito. Então, o que basicamente são esses componentes? O LDR é um sensor que ele muda a resistência dele a partir de incidência de luz sobre ele. E dentro do nosso kit da Seduc, nós encontramos uma unidade dele. E também a gente consegue encontrar uma unidade da nossa buzina, o buzzer, que no próximo vídeo eu irei mostrar para vocês montando isso na prática. Perfeito. Como é que nós podemos ligar esses componentes na nossa placa? Primeiro, eu vou ensinar vocês a ligar o nosso fotoresistor. Nosso fotoresistor, ele precisa ser alimentado e também ele vai mandar sinais para a nossa placa Arduino. Haja vista que ele é um sensor. Então, ele vai captar dados externos e vai mandar esses dados para dentro da nossa placa Arduino. E a maneira que a gente vai lidar com esses dados vai depender do projeto que vocês estão fazendo. No nosso caso, a gente vai pegar esses dados externos relativos à luminosidade e vai controlar um LED e vai controlar uma buzina. Tudo certo? Então, nesse contexto, primeira coisa a gente aterra ele. Então, eu vou ligar ele no negativo. Uma outra coisa que eu gosto sempre de fazer é conectar esses dois canais. Quando vocês ligam esses canais com nossos pinos de ND e 5 volts, ele vai alimentar só esses que estão aqui na horizontal, relativo a esses dois que estão aqui embaixo. Esses de cima não vão estar ligados. Então o que é que eu faço? Eu posso interligar na horizontal que estão aqui embaixo com o lá de cima. Então, botar o positivo com o positivo lá de cima, vou trocar a cor, e o negativo com o negativo em ambos. Perfeito. Agora o 5 volts está tanto pegando esse na horizontal aqui embaixo, o positivo, quanto o positivo aqui de cima, porque ligamos em série ele. E a mesma coisa para o negativo. Certo? E por que eu estou fazendo isso? Para tornar mais estético a ligação aqui, para ficar mais didático para vocês. E eu vou alimentar o nosso fotoresistor com positivo aqui em cima. Porque aqui embaixo, para não ficar muito sobrecarregado na imagem, eu vou ligar esse na mesma linha aqui. Eu vou estar alimentando o fotoresistor e também vou estar recebendo os dados do nosso ambiente. Então, com isso, eu vou colocar um resistor, porque ele é muito sensível, esse LDR. Um resistor também de 1K, de 1K ohm.
e eu vou conectar nosso LDR na placa Arduino. E como isso é feito? Como eu expliquei nos últimos vídeos, temos dois tipos de pinos. Tem os pinos digitais e os pinos analógicos. Os pinos digitais, eles geralmente vão estar relacionados com informações de ligar ou desligar. Alguns recebem uma recepção, que são esses aqui, que tem um traço, mas vamos deixar isso para os próximos vídeos. Mas quando nós queremos receber dados externos, ou seja, dados que vão ter um intervalo de informações, porque no ambiente pode ter variação de luminosidade, variação de temperatura, variação de umidade. Então, esses tipos de dados eles vão estar geralmente ligados aos nossos pinos analógicos e não muda para o caso do nosso LDR. Então, a gente vai ligar esse que está aqui no pino 1, tem um pino 2, que a gente fechou o circuito, agora a gente está alimentando nosso LDR, então nosso LDR está sendo ligado, e agora nesse mesmo pino que fica aqui, que está sendo alimentado, nós vamos mandar os dados do nosso LDR para o nosso Arduino, podendo escolher qualquer um desses pinos aqui analógicos, mas eu vou escolher o A0. Tudo bem? Então, vamos ligar, vou mudar a cor só para diferenciar, porque, como eu falei, isso aqui já vai ser, o Arduino vai receber esses dados do nosso LDR. Então, perfeito. Então, aqui a gente conseguiu alimentar o LDR e, ao mesmo tempo, conectar ele ao nosso pino analógico para o nosso Arduino ler os dados dele. Então, a partir disso, qual o objetivo desse protótipo? A partir desses resultados externos, é ligar o nosso LED, que como eu já ensinei na nossa última aula, como a gente vai controlar ele. Então, eu vou ligar ele aqui no negativo. E como eu vou controlar, eu vou ligar ele a um pino digital. Porque eu só quero ligar e desligar ele. Então, eu vou ligar ele no nosso pino 3. Vou botar laranja só para dizer que tá ligado ao nosso LED vermelho. Perfeito. E vamos ligar também o nosso buzzer. Porque o que é que eu quero? Eu quero que quando ficar de noite, eu ligue tanto o nosso LED quanto a nossa buzina. Ou seja, eu tenho essas duas informações para justamente mostrar para mim que variou a luz naquele local. E isso aqui, esse protótipo, é um excelente projeto para vocês simularem um sistema de iluminação pública, porque justamente nos postes tem sensores relés que a partir de um certo horário, a partir de uma certa luminosidade, eles vão ligar o porte. Então isso é um excelente projeto para justamente vocês introduzirem e também conectarem com a realidade dos alunos que vocês estão ensinando. Eu vou conectar o negativo no negativo, aí já fica bem evidente aqui o negativo dele. E o positivo, como eu quero ligar ou desligar ele, eu vou colocar também no pino digital. Então, coloquei o LED no pino 3, eu vou botar nosso buzzer no pino 4. Vou trocar a cor dele também, vou botar um roxo só para diferenciar que eles vão mandar dados para dois componentes diferentes. Então, feito isso, eu já tenho toda a conexão do nosso protótipo. Então, revisando o que a gente está fazendo. A gente está pegando um sensor. Esse sensor, um sensor de luminosidade, vai captar os dados do ambiente e vai controlar um LED e vai controlar uma buzina. Então, a gente vai receber, a partir desses dados externos, uma informação luminosa e uma informação sonora de que a luz variou, certo? Para isso, agora para a gente conectar e ter justamente todo esse mecanismo funcionando, precisamos justamente do algoritmo, o passo a passo de como essas informações vão se conectar. Então, levando em consideração nosso ambiente de código, vamos usar justamente por questões didáticas nossa programação em blocos.
Vamos limpar tudo aqui e vamos começar com o nosso primeiro bloco. Então a gente vai controlar o nosso Arduino. Eu vou deixar aqui o nosso protótipo. Vou puxar um pouco para cá, para vocês todos visualizarem nosso protótipo. E aqui a barra de código. Então, primeira coisa que precisamos enxergar aqui é como tudo vai se conectar. Então, a gente vai precisar de uma informação, dar um nome para uma informação que vai captar daqui. Ou seja, nosso Arduino, ele aqui, cada um desses pinos é uma caixa, que vão receber informações externas e o Arduino vai guardar. E a priori ele não vai fazer nada com isso, a menos que a gente dê um comando para ele fazer a partir desses dados. Então, a primeira coisa que precisamos enxergar é dar um nome para essa caixa. Para ser intuitivo, como isso é um sensor de luminosidade, o nome dessa caixa ligada no A0 vai ser luz. Então, as informações que vão chegar para cá vão ser informações relativas à luz. Tudo bem? Então, a gente podemos criar uma variável nesse bloco rosa. Você cria a variável e coloca o nome luz. E assim, para cada projeto de vocês, eu sugiro justamente vocês levarem em consideração o contexto que vocês estão inseridos. Se fosse sensor de luminosidade, vocês poderiam botar água. Se fosse sensor de temperatura, poderiam botar temperatura. E assim vocês vão mudando relativo ao sensor e ao projeto que vocês estão inserindo. Justamente ser intuitivo a aprendizagem e também a lógica que vocês estão montando. Então, luz. Então, quando nós criamos a variável, ele cria 3 blocos para a gente. Um bloco chamado luz, nome que nós demos para ele. Um outro bloco de definir luz com... Aqui vai ser o pino que vocês colocar, ou alterar a luz por... Aí vocês podem botar o número aqui, certo? Então, a gente tem esses 3 blocos. Perfeito. Mas antes de a gente usar esses blocos, a gente vai precisar de um bloco geral, que quase todos os nossos projetos vão usar sempre, vão estar utilizando esse bloco, que é o bloco para sempre, que é o nosso bloco em loop. Perfeito? Então, tudo que tiver dentro desse bloco, ele vai estar repetindo em loop o algoritmo, ou os comandos que estarão dentro dele. Então, a partir disso, a gente vai usar nosso bloco luz. E a priori o nosso só tem um nome. Bom, o nome luz. Mas precisamos justamente que ele receba essa caixa que a priori tem um nome, mas não tem um local que está recebendo esses dados. Precisamos justamente dizer de onde é que ela vai receber esses dados. Perceba que no nosso hardware, ou seja, nosso protótipo aqui, esse sensor está ligado no nosso pino A0. Então vocês vão pegar a entrada, os blocos de entrada, e vocês pegam aqui ler pino analógico. Haja vista que a gente estamos conectando esses pinos analógicos. E vocês conectam aqui nessa parte branca do bloco rosa. Perfeito. Então agora que a nossa variável que só tinha um nome, ela agora tem um nome e tem um local que ela está armazenando esses dados, que é o nosso ler pino analógico A0. Então todos os dados que o pino A0 vai receber vão estar com o nome dentro da caixa luz. Tudo bem? Perfeito. Então, feito isso, agora a gente podemos controlar outros componentes a partir desses dados que nossa caixa chamada luz está recebendo. Uma coisa que eu quero visualizar, para poder ter um controle na precisão, eu quero visualizar esses dados que estão saindo da caixa luz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou em saída, aí eu vou em imprimir monitor serial. Aí vocês têm que imprimir no monitor serial. Perfeito. Então, aqui vocês vão conseguir visualizar os dados que estarão dentro da variável luz, que estão recebendo as informações no pino A0. Então, eu preciso justamente mostrar o que eu quero ver. Então, essas variáveis luz. Quando vocês forem simular aqui, vou botar para inicializar. Então, iniciou. Vocês, aqui dentro do Tinkercad, vocês podem justamente colocar aqui monitor serial. E aqui tá aparecendo 1017, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês.
o que basicamente está acontecendo. Eu posso variar a luz aqui nele, mas só que, obviamente, quando vocês montarem na prática isso, ele vai estar captando os dados relativos à luminosidade do ambiente dele. Aqui eu consigo variar. Então, quando essa bolinha preta quer dizer escuro e aqui claro. Então, aqui tu consegue variar essa luminosidade. Então, aqui está escuro. À medida que eu vou colocando mais próximo do claro, ele vai diminuindo esses valores. E por que isso aqui é importante? Porque, como eu vou controlar esses dois componentes, eu preciso justamente saber quais são os valores que eu preciso justamente limitar dentro do Arduino. Então, quando ele chegar próximo desses valores, eu poder ligar nossos componentes luminosos ou sonoros aqui. Então, o que eu vou querer? Então, quando já estiver próximo da noite, ou seja, vou aproximando essa barrinha aqui próximo dessa bolinha preta, que está relativa ao escuro, eu vou aumentando. Então, quando eu estiver próximo do 900, nosso limite vai ser 900, mas vocês podem botar qual vocês quiserem, na verdade. E isso é de suma importância quando vocês forem montar o protótipo de vocês, a gente vai ver isso na prática, que não vai ser esses mesmos valores que vão estar aqui. Mas vocês vão visualizar lá, vocês vão fazer esses testes no ambiente que vocês estão inseridos, e a partir desses dados que vocês estão vendo no tutorial, vocês vão controlar o LED e o buzzer de vocês, certo? Então tá, então para esse nosso caso aqui de simulação, a gente vai botar como limite para a gente ligar o nosso LED e o nosso buzzer 900, tudo bem? E como é que a gente faz isso na programação? Então, como vocês já visualizaram, eu vou parar de simular. Então, com esses dois blocos, a gente consegue dar um nome, os dados que estão chegando no nosso Arduino a partir do pino A0, e ver esses dados que estão chegando nele. Perfeito. Só que, além disso, nós queremos também controlar o nosso LED e o nosso buzzer. Para fazer isso, a gente precisa de uma estrutura de controle, que são os controles se e else. Nesse caso, a gente vai usar essa aqui, ó, se o que tiver dentro desse bloco sendo executado, ele vai realizar. Se não, ele não vai realizar. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer que, a partir dos dados que estão saindo do nosso LDR e indo para o nosso Arduino, então a gente percebeu que quando estiver próximo da noite, como é um alarme noturno, né? A gente quer fazer um alarme noturno, quando estiver próximo da noite, próximo dos 900, ou seja, a luz for maior que 900, porque aí vocês perceberam que quanto mais próximo da noite, maior são esses números que estão saindo do monitor serial. Então, a partir da luz maior que 900, nós vamos ligar nosso LED e o nosso buzzer. Então, essa é a primeira ideia lógica para o nosso protótipo. Então, se a luz for maior que 900, ligue o nosso LED e nossa buzina. Perfeito? Como nós podemos fazer isso aqui usando os blocos? Vocês vão aqui em matemática. Podem perceber aqui que ele só aceita esse com essa estrutura aqui, ó, com essa geometria. Vocês podem perceber que tem a mesma geometria aqui. Então eu vou pegar ele e colocar aqui dentro, tá? Como eu quero que a luz seja maior que 900, eu vou aqui em variável, que a gente já deu o nome para ela, luz. Vamos colocar aqui nesse círculo branco, que está aqui nessa estrutura verde. Beleza. Então, luz maior. Então, a gente vai aqui em cima de maior. Maior ou igual. Maior ou igual a 900. Então, vocês colocam 900. Então, tá. Então, se essa condição for respeitada, se a luz for maior que 900, o que é que a gente quer? A gente quer ligar o nosso LED e o nosso buzzer. Primeiramente, a gente tem que ver onde eles estão ligados. Então, a gente pode perceber que o nosso LED está ligado no pino digital relativo ao pino 3. O nosso buzzer, na verdade, nossa buzina, está ligado no pino 4. Feito isso, a gente vai aqui em saída, definir pino aqui, pino 3, que é o nosso LED, como alto, ele vai estar ligado, e o do buzzer é reproduzir alto-falante. Então a gente vai botar aqui, reproduzir alto-falante, o pino que está relacionado ao pino 4. E aqui a gente com um tom de 60 por 1 segundo. Então, basicamente vai ser isso. Porém,
Digamos que a luz não bata 900, bata 800. A gente não quer que o nosso sistema, nossa luz, o nosso buzina estejam ligados. Então a gente vai voltar também a condição que não for respeitada. O que vai acontecer com o nosso sistema? Ele vai estar desligado. Então a gente vai de novo em definir pino 3. Agora, em vez de editar alto seja ligado, a gente vai botar abaixo. E para o alto-falante, vocês vão lá em desativar alto-falante. E coloca o pino que ele está relacionado, que é o pino 4. De novo, aqui nosso cabelinho roxo. Então, com esse código que a gente acabou de montar aqui, a priori é para o nosso sistema funcionar. Então, o que a gente vai fazer? Vou botar aqui de canto e vou simular. Atualizando aqui. Então, tá, começou. Vamos perceber então. Eu mudei aqui, botei no meio, né? Então, nesse ponto aqui, no qual o nosso sensor está recebendo os dados externos, digamos que ele está entre o escuro e o claro. Aqui os dados estão próximo de 500, né? Então, à medida que a gente vai aproximando de uma baixa luminosidade, ou seja, próximo do escuro, os valores aqui no teu serial, percebam que vão aumentando. E nosso limite aqui, para que ligue nossos componentes, o nosso LED e nossa buzina, é igual ou maior que 900. Então, quando isso acontecer e a gente perceber que no nosso mundo serial, vai ligar nosso LED e nossa buzina. Então, vai aparecer aqui justamente que está sendo ligado. Percebam. Então, a gente vai aumentando 516, 536 à medida que a gente vai aproximando essa barrinha da barrinha preta. Então, tá 600, 700, 800. Ainda não ligou. Agora, quando for maior que 900, percebam que ligou o nosso LED e também ligou nossa buzina aqui. Quando vocês estiverem simulando, vocês vão escutarem um barulho bem chato no microfone de vocês ou no computador de vocês. Então, a gente vai ligar. Isso vai acontecer também no nosso próximo vídeo, na verdade. E justamente a gente vai agora construir na prática isso. Então, vamos lá para o próximo vídeo.